Neste caso em especial, eu estou relatando ele porque eu tive uma demanda a mais, porque tem característica familiar, então a minha introdução não foi só como técnico, tá, da profissional de saúde, foi como também da família. Enfim, eu queria me colocar de todas as formas para tentar introduzir alguma coisa. Sim. Enfim, todo o protocolo foi feito. No primeiro exame que ele fez, ele não tinha remissão de forma alguma, mas tinha todas as características de pré-remissão do quadro patológico. E aí entrou-se no protocolo sistematizado periódico, que seria uma semana fazendo quimioterapia em ambiente hospitalar e uma semana em casa, se não tivesse nenhuma surpresa, uma semana em casa para que pudesse voltar depois, novamente, mais uma semana hospitalar para quimioterapia. Então, esse era o protocolo que ficou sustentável para ele. E o protocolo, então, foi de 15 em 15 dias, então? Basicamente, 15 dias, né, o protocolo dele. Porém, ele, nessa fase inicial, onde eu não conseguia, de forma alguma, fazer nenhuma introdução, mesmo porque os familiares, né, o pai e a mãe, foram sugeridos pela equipe médica e pela equipe que estava cuidando de forma mais presente, né, no quadro intra-hospitalar, foi incentivado a eles que não fizessem nenhum tipo de introdução de qualquer ordem externa mesmo, porque a minha luta, eles perceberam que a minha luta estava forte, falaram, vai para casa, mas olha, evita água alcalina, evita, sabe, evita isso aqui, evita aquilo ali, evita isso aqui. Enfim, foi proibido de todas as ordens, foi incentivado aos pais que não fizessem nada disso. Ok. Passou a primeira semana, com 2 dias ele teve febre, e quando o paciente com leucemia, quando já está fazendo quimioterapia, não tem nenhum tipo de célula sanguínea de proteção, praticamente, então corre para o hospital. Uma distância de mais ou menos ali em torno de 20 quilômetros, o pai conseguiu fazer em 12 minutos, sabe? Praticamente ali. Quer dizer, mas foi necessário, porque se não tivesse ocorrido, ele não praticamente não sobreviveria, entende? Assim, ele praticamente entrou num quadro de sepsia nessa fase inicial. Foi, para a verdade, foi uma somatória de erros, enfim, mas enfim, não é a questão no momento. E aí, na segunda semana, fez todo o tratamento de antibiótico terapia, porque estava com febre e tal. Já começou a quimioterapia, porque já deu o prazo, estava dentro do hospital, falou, já está aqui, deu o prazo, os exames estão aceitáveis, já começa a quimioterapia mesmo. Pronto, Na começou bala. de novo. Na terceira semana que ele estava em casa, eu falei, olha, o negócio é o seguinte, ou vocês me deixam colocar alguma coisa para me adaptar, e não é nada, vocês podem ler aqui na internet, sabe, não vai fazer mal, não vai ter problema nenhum, isso que estão falando para ele, sabe, não tem problema no sentido de, olha, se acontecer alguma coisa, você volta para o hospital, ele já está em intra-hospitalar mesmo, ele faz uso aqui durante 2, 3 dias e tudo mais. Na semana que foi introduzida o beta-glucano, foi a semana que ele conseguiu passar 7 dias em casa sem nenhum estado febril. Ou seja, ele passou, primeira semana, teve que ir para o hospital no segundo dia. Na terceira semana, no terceiro dia, ele teve que voltar para o hospital porque deu febre de novo. Na terceira semana, ele ficou 7 dias em casa. Então, Uau! assim, parece uma coisa de outro mundo. Pode ter sido uma coincidência enorme, mas assim, não foi porque isso foi diagnosticado nos exames bioquímicos dele, sabe? Nos exames de sangue. Sim. Na primeira semana, ele precisou de transfusão de plaqueta, tá? De ordem especial. Na segunda semana também. Na terceira semana, com a introdução do beta-glucano, eu estava usando uma dose um pouco maior do que a preconizada, tá? Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. E ele não precisou fazer a transfusão na terceira semana, tá? Já Uau! na quarta semana, ele precisou fazer um dia só de transfusão, mas não precisou ir para intra-hospitalar. E nessa terceira semana, tem um quadro muito importante que para ele foi sensacional. Enquanto ele estava em ambiente intra-hospitalar, a mãe ficava colocando para ele fast food, enfim, o que dava, o que ele comia, o que ele gostava, colocava para dentro. Eu, particularmente, não gostava tanto da ideia, mas é aquela questão, tá hipocalórico, não tá ingerindo nada, não tá gostando de nada, ok, vamos dizer assim, a gente vai quebrando um lado, quebra do outro, ok. Mas na terceira semana que ele começou o beta-glucano, ele comeu 100% todos os alimentos e não teve nem sensação
e nenhuma ação de vômito. Ou seja, não teve nenhuma, sabe, não saiu nada. Isso na terceira semana, que é a semana anterior ao uso do beta-glucano. Quer dizer, ele usou em casa, na semana que precisou fazer a quimioterapia, na terceira semana que precisou começar a quimioterapia, não teve nenhum efeito colateral, nem de ordem intestinal e nem de ordem dentária, que esse foi o que mais impressionou a equipe médica. Porque quando o paciente está fazendo quimioterapia, tem que se fazer obrigatoriamente porque está fazendo muita antibiótico terapia concomitante, então ele precisou fazer muitos tratamentos bucais. No caso, já na quarta semana de uso da quimioterapia, ele já não precisou fazer tratamento bucal. Ele precisou fazer somente asepsia, sabe, limpezas, enfim, nenhum tratamento de ordem gengival ou inflamações dessa ordem. Foi quando a equipe médica falou, não, essa criança está diferenciada, tem alguma coisa acontecendo a mais aqui. Vamos investigar. Foi investigando, foi quando eles me colocaram, porque eu sempre fiz reuniões periódicas com eles, com a equipe médica, me colocando também como profissional, para ajudar de alguma forma. Eu passava noites também lá, quando era possível e tudo. Foi quando eu tive uma reunião com eles, falou, a única coisa que eu fiz de introdução foi a água alcalina em casa, quando tinha a possibilidade de ir em casa, e o beta-glucano, que já tinha, aí eu mostrei, né? Foi o dia que eu levei trabalhos científicos de vocês mesmos aí, para eles poderem visualizar. Foi quando eu assertivamente, concomitantemente, foi quando o tratamento evoluiu com muita perspectiva, o qual eu usei essa dose cavalar nessa primeira etapa. Já na quinta semana, ele já não precisou das doses de ataque, somente a dose de manutenção, porque nas semanas que ele estava no hospital, me deram acessibilidade de introduzir o beta-glucano intra-hospitalar. Então, eu precisei somente 10 ml por dia. Mas na primeira semana que eu iniciei em casa, depois que conversei com a família e tudo mais, eu usei uma dose de ataque, assim, extremamente exacerbada. Eu cheguei a usar nos 3 primeiros dias 15 ml 3 vezes por dia, sabe? Então, assim, foi bem expressivo, sabe, a dose. Nós temos muitos oncologistas mas se bem que como pacientes adultos, né, que chegam a usar 4 de 15 sobre quimioterapia para reduzir a tendência a uma neutropenia. Então, eles dão Biovit Biglucan 4 vezes de 15 ml ao dia, né? E essa diferenciação, porque ele é dose dependente. Então, se tu aumentas a dose, você reduz o delta de resposta e também a modulação, ela é proporcional também à exposição do organismo ao beta-glucano, né? Perfeito. E aí, doutor, isso que você me falou agora, me convergiu com até o que mais impressionou foi a parte dental e tal, a evolução. Mas o que ficou, assim, meio que o milagre divino de todo o processo foi que na quarta semana, no exame, já deu remissão total. Ele já não tinha absolutamente mais nenhuma célula cancerígena no corpo. Entende? Então, Uau! Quanto tempo? Já na quinta semana de uso. Quinta semana. Teve remissão total. Exato, remissão total. Então, assim, ele periódico, toda vez que vai fazer a quimioterapia, logo depois da quimioterapia, sempre fazia a coleta para saber, né, como é que estava o quadro, para ver se estava com remissão ou não, se estava evoluindo ou não. Até então não tinha remissão nenhuma. Foi depois na quinta, quando eu falo quinta semana, lembrando que as 2 primeiras não teve introdução. Então vamos lembrar que são 3 semanas de uso. 3 semanas. Então não são 5 semanas. Quando eu falo quinta semana, são 5 semanas que ele passou, foi para casa, voltou. Sim. É assim que eu conto. São 3 semanas de uso do beta-glucano com doses de ataque cavalares quando ia para casa. Sim. Que eu consegui esse tipo de... Nós conseguimos, ele conseguiu uma resposta absurdamente, sabe, fantástica com a remissão total.